O Brasil vive um momento de tragédia política que nos levou ao impedimento da Presidente da República. E num dia infeliz, o Senado da República afrontou a Constituição ao desconhecer, ignorar ou desrespeitar preceitos constitucionais que, com muita clareza, impunham-nos a responsabilidade de definir não apenas o impedimento da Presidente, mas também a suspensão dos direitos políticos. O dispositivo constitucional independe de interpretação, não oferece alternativa à interpretação. Não há necessidade, portanto, de ser jurista, basta saber ler. O texto constitucional é claro, é contundente e assevera que a perda do mandato implica, sim, na suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Este assunto agora está entregue ao Supremo Tribunal Federal. Mas nós não poderíamos deixar de, nesta tarde, lavrar o nosso protesto ou a nossa manifestação de inconformismo em relação àquela infeliz decisão que submeteu o Senado à reprovação popular. Tínhamos a oportunidade de passar uma mensagem por inteiro e passamos pela metade. Desperdiçamos uma oportunidade de valorizar a Constituição como lei maior do país. Se senadores desrespeitam a Constituição, como poderemos exigir que todos os brasileiros a respeitem? É nosso dever precípuo defender, preservar e respeitar a Constituição do país. Eu concedo à senadora Ana Amélia, com prazer, a parte. Senador Álvaro Dias, eu agora há pouco falava com o senador José Maranhão, estávamos comentando ainda, nós, ainda não estamos totalmente refeitos do que aconteceu naquela fatídica quarta-feira, quando o artigo 52 da Constituição foi visto às avessas, foi interpretado às avessas. E eu tenho chamado isso de uma verdadeira jabuticaba constitucional. Jabuticaba só tem no Brasil, então a interpretação é uma coisa exclusiva, talvez o jeitinho brasileiro de interpretar uma cláusula muito clara, não só no texto, que está preciso, quando de exame e julgamento de impeachment de presidente da República, está expresso ali. Isso já teve um antecedente em relação ao ex-presidente, agora senador Fernando Collor, que naquele dia também ponderou a forma como foi feito aquele julgamento. E eu disse que, de certa forma, pareceu essa interpretação tão estranha, tão inesperada, que depois se viu pelas várias interpretações de manifestações de parlamentares, de que ela vinha sendo gestada, tratada, conversada, acertada, previamente, quando o tribunal verdadeiro, aqui é esse plenário do Senado Federal. Então, penso, fomos surpreendidos pelo profissionalismo daqueles que quiseram fazer uma interpretação absolutamente diversa do que está no termo constitucional. Lamento que as instituições tenham se envolvido com isso, nesse julgamento, nesse juízo constitucional. Então, eu quero cumprimentá-lo, senador Álvaro Dias, por voltar à abordagem desse tema, porque a sociedade não está entendendo ainda o que aconteceu. Por último, eu penso que foi uma espécie de boia que o PMDB e o PT fizeram e jogaram para favorecer o Eduardo Cunha, que vai ser julgado pelo plenário da Câmara e assim poderá invocar esse precedente para se livrar também do benefício, entre aspas, concedido a ex-presidente Dilma Rousseff, no caso de ser cassado, mas não ter perdido os seus direitos políticos ou assegurado a sua elegibilidade para 2018. Então, parabéns, senador Álvaro Dias. Agradeço a parte de Vossa Excelência e aproveito a oportunidade para cumprimentá-la pelo desempenho fantástico durante todo esse episódio,
que culminou com o impedimento da presidente Dilma. É bom destacar que houve sim um conluio, houve uma arrumação na clandestinidade, para que se concluísse daquela forma, inesperadamente, rasgando a Constituição do país, ou pisoteando sobre ela. Não se trata de ser implacável com a ex-presidente Dilma, ou de ser generoso com ela. Poderia ser Fernando Henrique Cardoso, o saudoso Itamar Franco, o saudoso Juscelino Kubitschek. Fosse quem fosse o presidente da República, o dever do Senado é cumprir a Constituição e não rasgá-la. É por essa razão que nós interpusemos um mandato de segurança, que encontra-se com a ministra Rosa Weber, para apreciação. Nesse mandato de segurança, nós postulamos que esse precedente extremamente perigoso seja eliminado do mundo jurídico para não ser utilizado, como disse Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, brevemente. Aliás, foi um jeitinho bem brasileiro para atender os interesses de poderosos, não apenas da ex-presidente, mas certamente de outros que virão na esteira desta atitude que se opõe à aspiração nacional de restabelecer a credibilidade nas instituições públicas brasileiras. Eu concedo a parte com muito prazer a José Maranhão, nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal. Um prazer. Eu previamente agradeço a parte de Vossa Excelência, até porque, ouvindo a senadora Ana Amélia, por quem eu tenho um respeito profundo pelo equilíbrio, pela sensatez e, sobretudo, pela forma ética com que tem se portado em todos os momentos nesta Casa do Congresso Nacional. Eu quero dizer a Vossa Excelência e a senadora Ana Amélia, que se houve esse acerto, entre aspas, com o PMDB, eu posso dizer que não foi com o PMDB a legenda, a bancada, porque tanto eu como a maioria dos senadores do PMDB votamos contra aquela esdrúxula medida que, num destaque, reforma a Constituição. Foi uma reforma, além de violenta, porque é um atentado frontal ao que está expresso na Constituição Federal. A forma como foi feito foi inteiramente anticonstitucional, porque a Constituição estabelece as condições em que ocorre a reforma da própria Constituição. Não é uma lei especial, aliás, não poderia deixar de ser, até pelo princípio da hierarquia das leis. A Constituição é a lei maior e não pode ser ter o estatuto de reforma numa lei menor. Mas até isso está previsto na Constituição. E a coisa foi tão esquisita que todos nós, Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia e muitos outros senadores do PMDB foram tomados de surpresa, ficaram como que atônitos e sem acreditar que aquilo ia acontecer, mesmo quando foi previamente anunciado, inclusive com destaque no painel do Senado, não é? O desmembramento de uma parte do dispositivo que dispõe sobre a perda de mandato pela presidente da República. Tudo isso foi feito e de uma forma que nos surpreendeu a todos. Eu não fui consultado, é claro que não iam me consultar, porque já sabiam que comigo para isso não contavam. Eu sou absolutamente fiel ao meu partido e a minha bancada aqui, minha atitude não tem sido outra até hoje. Aliás, eu costumo dizer,
porque isso é um título do qual eu posso me orgulhar, que depois do golpe de 64 eu só tive um partido, o PMDB. Então, por isso, eu digo que o meu partido, em forma de estratégia, não participou disso. No partido aconteceram votos equivocados, não é? Mas não foi o partido, como instituição, como bancada, que se comprometeu com esse processo. Eu não estava comprometido e a maioria do partido também não estava comprometida, igualmente a minha pessoa, foram tomados de surpresa quando essa votação ocorreu. Mas a democracia tem sempre instrumentos para corrigir os erros e as falhas, inclusive no campo legislativo. Não é? Eu soube que 12 ações já foram ajuizadas no Supremo, inclusive uma, não é, de que é titular Vossa Excelência, para corrigir esse erro. E não me parece que o Supremo terá qualquer dificuldade para cumprir o papel que a ele é reservado, o de guardião da Constituição Federal. Muito obrigado, senador Maranhão. Vossa Excelência não poderia ter tido outro comportamento, já que, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, tem uma responsabilidade até maior de respeitar a Constituição do país, e Vossa Excelência ouve muito bem neste episódio, com lisura, competência e, sobretudo, responsabilidade. Não há dúvida, senador Lazier, a quem concederei a parte em seguida, com a permissão do nosso presidente, não há dúvida de que o conteúdo do pedido de destaque apresentava o vício da inconstitucionalidade flagrante e, portanto, na pior das hipóteses, deveria ter sido submetido ao plenário para apreciação da parte dos senadores. Quando suscitamos a questão de ordem, o presidente Lewandowski, que até aquele momento houvera-se de forma extraordinária na condução dos trabalhos, ele afirmou que o Senado era soberano e que os senadores decidiriam, mas nós não decidimos sobre a constitucionalidade daquele pedido de destaque. Submeteu-se à votação, à segunda votação, relativamente à parte fatiada da suspensão dos direitos políticos. E o que nós pretendemos com o mandato de segurança é exatamente preservar a primeira votação, que deverá alcançar os dispositivos constitucionais na sua plenitude, portanto, determinando o impedimento da presidente com a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. É assim que está escrito na Constituição, sem vírgula. Não há sequer vírgula. Portanto, não há como interpretar de outra maneira. Nós aguardamos, sim, que o Supremo Tribunal Federal delibere a respeito, em que pese o fato de alguns afirmarem que não poderá rever esta decisão do Senado Federal em nome do interesse nacional, com receio de que as atribulações cresçam em razão do inconformismo de setores da sociedade brasileira. Eu não creio que deva ser esta a postura do Supremo. Deve ser, isto sim, a análise constitucional da providência adotada pelo Senado. É constitucional ou é inconstitucional? Eu creio que deve ser esta a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu concedo com prazer ao senador Lazier Martins, que também teve conduta impecável durante todo esse período de debates sobre o impeachment da presidente. Senador Álvaro Dias, eu me congratulo com a sua iniciativa de recorrer ao Supremo. Me congratulo com a manifestação do nosso presidente da CCJ, José Maranhão, do qual eu testemunhei a aflição, a estupefação, quando se estava nos momentos decisivos daquela votação e ele chegou ao meu lado e aqui e disse, mas o que parece? Eu disse, um absurdo. Então, pela autoridade que tem como guardião da Constituição, como presidente da Comissão de
da Comissão de Constituição e Justiça. Gostei de ouvir a sua palavra, senador Zé Maranhão. Agora, se houve a oportunidade de fatiamento para o preceito, para o quesito, por que não haver agora, exatamente como disse Vossa Excelência, o fatiamento para a única coisa que interessa, que é a segunda parte do quesito, que foi afrontada? Porque eu estava recordando, e andei pelo interior do Rio Grande do Sul nesse fim de semana, e há um estado, há uma situação de inconformismo com o que aconteceu aqui. E aí começamos a recordar, senhores senadores, que quando assumiu os trabalhos aqui o presidente do Supremo, ele disse de pronto que as questões de ordem ele decidiria autocraticamente, seriam irrecorríveis, e indeferiu uma dezena de questões de ordem desde o primeiro momento em que chegou aqui até o final. Mas a questão de ordem mais importante, ele acolheu, porque o requerente da questão de ordem estava no seu direito. O que não estava no direito era o presidente do Supremo Tribunal Federal não rejeitar. Não rejeitar por quê? Porque o pedido era frontalmente inconstitucional. Não poderia ter repartido. Então, isto é que nos causa ainda mais perplexidade. E a mim, particularmente, maior surpresa foi o fato de, quando houve o levantamento da questão, o presidente do Supremo puxou dos seus arquivos 3 ou 4 laudas com o voto pronto e dizendo que ele tinha ouvido falar na arguição desta cisão desde sábado e por isso estava preparado. E veio preparado. Então ele sabia que ia acontecer e era favorável. E não rejeitou a questão de ordem mais importante que tinha que rejeitar. Então essas coisas todas, a gente vai recordando, vai juntando as peças e vai percebendo, houve um acordão, senador. Houve um acordo, foi tudo tramado com tempo, por uma questão alegadamente humanitária, mas isso aqui não é uma instituição de caridade, para que a presidente tivesse apenas metade da punição e metade da inocência. Então é muito oportuno, é saudável a sua iniciativa. E ficaremos na expectativa de que siga adiante esse recurso. Porque nós, zeladores da Constituição, que juramos aqui cumprir a Constituição, nós descumprimos a Constituição, nós rasgamos a Constituição. Fez-se aqui não apenas o fatiamento de um quesito, se fez aqui o fatiamento da Constituição Federal. Então, estamos ao seu lado. Obrigado. Muito obrigado, senador Lazier. Uma honra receber a parte de apoio de Vossa Excelência. E a exemplo de Vossa Excelência, que esteve do Rio Grande do Sul sentindo aspirações frustradas da população brasileira, nós percorremos também várias partes desse país. Estive nesses dias no Grande ABC, em Ribeirão Pires, Diadema, Santo André, São Bernardo do Campo, estive em Santos, estive em Recife, do senador Humberto Costa, em Olinda, em Vitória. Senhor presidente, eu peço a gentileza, a senadora Thaís também deseja a parte A, em Vitória de Santo Antão, em Caruaru, estive em Sergipe, em Aracaju e Maruim, e sentimos de trabalhadores, pessoas humildes, pessoas encravadas no interior desse país, no agreste pernambucano, em Sergipe, sentimos a mesma decepção em relação a essa decisão adotada pelo Senado Federal. Eu concedo ao senador Ataídes, com prazer, a parte que solicita. Obrigado, senador Álvaro. Na mesma linha dos nossos colegas, senador Álvaro, eu também fiquei muito estarrecido diante daquela decisão do plenário do Senado Federal com relação
aquelas duas decisões. Eu tenho dito que a responsabilidade dessa casa é muito grande para com o país. E naquele momento eu vi que, lamentavelmente, nem todos os senadores e senadoras agiu com responsabilidade. Já foi dito aqui que a nossa Carta Maior foi desrespeitada. Mas não só a Carta Maior. A lei, a LC 135 de 2010, a famosa lei da ficha limpa, tão bem-vinda ao seio da nossa sociedade, ela foi jogada no ralo. Como também a Lei 64 de 90, que determina as diretrizes também na área eleitoral, também foi jogada no ralo. Como diferente não poderia ter sido a Lei 10.079 de 50, tão discutida por nós durante todo esse processo de impeachment, também foi jogada para o ralo, foi jogada também ao ralo. Eu confesso que eu não quis pensar um pouco mais sobre aquela decisão daquele dia, mas eu posso afirmar que foi realmente uma vergonha para o nosso país e lá fora. Acabei de chegar da China no encontro dos G20. Também, é claro que isso não foi colocado na mesa, e daqui a pouco eu quero fazer uma prestação de conta desta viagem tão honrosa que eu tive, mas foi uma vergonha para todos nós. E eu parabenizo Vossa Excelência pelo procedimento de indagar a nossa Suprema Corte sobre essa decisão absurda. Essa decisão absurda, e eu acredito que nós tenhamos sim, que Vossa Excelência terá sim êxito, como também os demais senadores que protocolaram esta indagação e esse questionamento, teremos sim, porque isso abrirá, mas sem dúvida alguma, precedentes terríveis pela frente. A lei de responsabilidade fiscal, ou melhor, a lei da ficha limpa, ela deixou de existir. Eu estou dizendo a grosso modo, diante dessa decisão, nós temos que corrigir essa decisão. E eu acredito que essa decisão será corrigida. Eu acho senador Alvo, para frente, vamos consertar tudo que foi errado, que fizeram errado neste governo anterior, e vamos então olhar para frente. Eu acho que essa questão, ela será solucionada assim. Agora, a indignação nossa, realmente, ela não poderia deixar de ser diferente. Muito obrigado, senador Alvo. Obrigado a Vossa Excelência, senador Ataídes de Oliveira. Vossa Excelência tem razão, a Constituição de 88 alterou dispositivos da lei anterior, elevando de 5 para 8 anos o prazo da suspensão dos direitos políticos e impondo esta pena como decorrência da perda do mandato, a cassação do mandato de quem preside o país. E depois disso, Vossa Excelência lembrou, a Lei Complementar 60. Eu vou concluir, presidente, vou concluir. A campainha é insistente, mas nós temos que prosseguir e vamos concluir brevemente. A Lei Complementar 64 tratou desta questão com muita clareza também, dispondo que detentores de mandatos, ao serem cassados, têm seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Portanto, Vossa Excelência foi feliz ao afirmar que jogamos na lata do lixo vários diplomas legais que tratam da questão da inelegibilidade de detentores de mandato eletivo.
Portanto, senhor presidente, temos realmente que olhar para frente. O Brasil é um país à espera de reformas, mas não podemos caminhar provocando equívocos que despertem a desesperança na nossa gente, porque certamente este ato infeliz do Senado Federal provocou desesperança. Muito obrigado, senhor presidente.